Nós estamos muito alegres, porque verdadeiramente aquilo que Deus tem depositado dentro de nós é um tesouro precioso. É algo que nós temos recebido da parte de Deus e que não pode de forma nenhuma ser esquecido, mas é o momento de nós praticarmos com mais reverência, com mais temor, com mais clareza, com muito mais consciência, diante de um Deus tão grande que faz tantas coisas por nós, diante de um Deus de uma grandeza tão maravilhosa, diante de um Deus com um amor imenso, que jamais nos deixa só, que jamais nos abandona. É um tempo de crescimento. Amém? E nós hoje começamos uma nova série sobre crescimento espiritual. Porque verdadeiramente nós estamos vivendo em um tempo onde o Senhor Ele nos chama mais para perto, onde o Senhor Ele nos coloca numa posição que nós precisamos dar uma resposta àquilo que nós temos recebido. Eita glória! Sabe, durante todas essas séries que nós recebemos e durante todo esse tempo que nós nos reunimos aqui para recebermos a palavra, sempre, Deus Ele espera de nós que nós possamos dar uma resposta diante daquilo que a gente tem recebido. E sabe que você já deve ter ouvido aqui nesses últimos dias que Deus Ele está proporcionando para nós verdadeiramente um tempo novo. E quando o tempo novo chega, Ele chega carregado de muitas mudanças. Ele chega carregado de muitas bênçãos, amém? Mas Ele também chega carregado de muitas responsabilidades, amém? E sabe que ter responsabilidade não é algo ruim. Eu sei que muitas vezes é algo que nos incomoda, no sentido que nos faz a gente sair da nossa zona de conforto, não é verdade? Mas sabe que é um momento de nós crescermos. É o momento da gente progredir, é o momento da gente sair daquele degrau que a gente estava e começar a subir, amém? Chegando àquele propósito que Deus tem para nós. E eu vejo como todas essas séries que nós estamos estudando, e essa não será diferente, amém? Nós vamos estar aprendendo um pouco mais do Senhor e não apenas aprendendo. Diga assim para o teu irmão, chegou o tempo de uma prática maior. Amém? Deus, Ele nos ensinou durante todo esse tempo e vai continuar nos ensinando. Mas nós precisamos decidir colocar em prática. Amém? A Bíblia por si só, amém? Uma vez, ela é viva e ela é eficaz. Amém? A palavra fala isso. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Você crê nisso? Mas ela precisa estar guardada no nosso coração. E ela precisa estar sendo praticada pela nossa vida. Todas as maneiras da gente de viver, seja no nosso falar, seja no nosso pensar, seja no nosso comportamento. Deus, Ele nos chama para mudança. Quantos gostam de mudar? Quantos gostam de crescer? Graças a Deus que eu e você gostamos de crescer, amém? Porque seria muito estranho se a gente chegasse aqui na igreja e víssemos pessoas de chupeta na boca e mamadeira na mão. Seria esquisito, no mínimo, né? Porque a gente espera um tipo de comportamento desse de criança, com relação a criança, não é verdade? Criança a gente encontra na rua com chupeta, com mamadeira, com fralda, e a gente não estranha. Por quê? Porque ela é uma criança e ela está na fase de usar essas coisas. Amém? E cada fase da nossa vida implica um comportamento nosso. Cada fase da nossa vida nos empurra para termos uma reação ou atitude de acordo com a fase que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já está pensando qual a fase que você está vivendo, mas se você não parou ainda para pensar, essa é uma manhã que você deve refletir sobre isso. Amém? E não apenas refletir sobre o tempo que você está passando, sobre a fase que você está vivendo, mas principalmente refletir sobre as atitudes que você tem tido em face do tempo que você está vivendo. Amém? Porque é isso que nos caracteriza como crentes que estão crescendo e amadurecendo no Senhor. Amém? E eu queria que você abrisse em Filipenses para a gente começar. Filipenses. Aleluia.
Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Todos abriram? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Olha que poderoso. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? O apóstolo Paulo, ele chega aqui e ele fala para a igreja de Filipos, olha, chegou um tempo, eu quero te dizer uma coisa, eu já recebi algo da parte de Deus, não alcancei a perfeição. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Um homem totalmente letrado, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem que sabia e que conhecia as coisas de Deus, ele chega a dizer que ele não alcançou a perfeição. Ele não tinha alcançado o amadurecimento. Você se alegra com isso? Sabe por quê? Porque isso nos estimula a crescermos também. Se o apóstolo Paulo não alcançou a perfeição, ele estava todos os dias crescendo, por que nós não podemos crescer também? E ele fala, agora tem uma coisa, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu prossigo para um alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém? E eu acho muito interessante quando ele fala aqui, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensares de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. E eu amo esse versículo quando fala, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você concorda comigo que isso me coloca numa posição de responsabilidade? E sabe que é muito bom a gente saber que ninguém vai dar conta das coisas que nós fazemos por nós. Mas a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo. Isso quer dizer que eu não posso colocar a culpa no meu irmão, eu não posso colocar a culpa no meu líder, eu não posso culpar ninguém. Eu não posso me colocar numa posição de vítima de situações. Eu não me coloco numa posição de que, coitadinho de mim. Porque essa não foi a posição que Deus nos colocou. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E nos tornou mais que vencedores. E nos deu habilidade para crescermos. E de tudo aquilo que nós temos recebido, olha para a pessoa que está do teu lado. Quebra o gelo logo com essa pessoa, dizendo assim, meu irmão, fica tranquilo nessa manhã. É manhã de crescimento. Você está confortável na sua cadeira? Pergunta a ele. Se não estiver, fique. Amém? Muitas vezes nós percebemos que todas as vezes que existe uma palavra chamada responsabilidade, que faz as pessoas tremerem onde estão. Que fazem as pessoas muitas vezes dizer, ai meu Deus, lá vem responsabilidade, meu Pai eterno. É responsabilidade. Evangelho é um evangelho de responsabilidade. E sabe que quando o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu esqueci, eu tenho um alvo, eu estou crescendo nesse alvo, eu tenho uma meta a seguir, eu não me desvio nem para a direita nem para a esquerda, e foi justamente isso que a gente cantou. Mas ele diz uma coisa, ele se esquece das coisas que para trás ficaram, porque ele sabe que ele é uma nova criatura, e como nova criatura, ele não pode permanecer na mesma forma que ele estava há um dia atrás. Às vezes nós queremos parar no tempo e esquecemos que todos os dias é um dia novo e uma nova oportunidade para a gente fazer muito melhor aquilo que nós fizemos ontem. É uma oportunidade de Deus de amadurecimento.
E quando o apóstolo Paulo fala, olha, agora andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Isso tem um peso de responsabilidade tremendo. Não é um peso de condenação nem de culpa, mas é um peso que nos chama para cima. E faz com que a gente pegue a palavra de Deus de uma forma diferente. Faz com que os nossos olhos e a nossa visão espiritual ela seja alargada para entendermos um propósito que existe diante de nós, que é muito maior do que os nossos próprios interesses. Afinal de contas, Deus ele quer que eu e você cresça para quê? Não existe um propósito? Existe algo por trás desse crescimento. E eu achei uma definição, eu anotei para vocês. Massa. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui. Crescimento. É um contínuo crescimento de amor a Deus e ao próximo, revelado por um caráter transformado, que reflete atitudes e comportamentos semelhantes ao de Jesus. Vocês querem que eu leia de novo? Crescimento é um contínuo crescimento a Deus, de amor. Perdão, gente. É um contínuo crescimento de amor a Deus e ao próximo, revelado por um caráter transformado e que reflete atitudes e comportamentos semelhantes ao de Jesus. Não é lindo? É lindo demais, poxa. O evangelho é lindo demais. O que é que o Senhor espera de nós? A gente estava falando sobre chupeta, mamadeira. E todas as vezes que eu penso em crescimento, eu não sei você, eu começo a visualizar naturalmente o crescimento de uma pessoa comum. Amém? Todos nós aqui já passamos de fase na nossa vida. Nós fomos bebês, recém-nascidos, bebês, fomos crianças, fomos adolescentes. Amém? Passamos pela adolescência, chegamos à juventude, chegamos à terceira idade. Chegamos à fase adulta. E, por último, chegamos à fase da maior experiência. Não é? Passamos por essa fase. Nosso corpo mudou. Nossas atitudes e pensamentos mudaram. Quantos já se acharam pensando uma coisa ontem e hoje pensando outra completamente diferente? Porque diante daquela situação você amadureceu. E o teu pensamento, vamos dizer assim, ele cresceu, ele evoluiu. Não é verdade? E nós começamos a ter uma atitude correspondente à idade que nós temos. Por isso eu falei da chupeta. Eu sei que é uma coisa muito surreal, mas jamais a gente encontraria um adulto sentado num carrinho de supermercado, passeando pelo supermercado de chupeta na mão. Por quê? Quem faz isso é criança. A criança é que os pais colocam no carrinho do supermercado. Eu estou fazendo só ilustração para vocês. E ela vai passear, enganar a criança por ali, ficar por ali brincando. Né? Por quê? Porque ela é criança. O comportamento segue a faixa etária dele. Amém? E ele vai ter atitudes correspondentes a isso. E sabe que na vida cristã, na nossa vida espiritual, nós passamos por várias fases. Começou no novo nascimento. Quem já nasceu de novo aqui? E o interessante é que nascer de novo é você se arrepender dos seus pecados, é você confessá-los diante do Senhor, é você dizer e fazer o Senhor como Senhor na tua vida, recebendo Ele como seu Salvador, amém? E sabe que quando nós pensamos em arrependimento, nós pensamos primeiramente em quê? Mudança de atitude. Aquilo que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. O pecado que antigamente nos atraía, hoje não tem poder sobre nós. E quando nós somos recém-convertidos, amém? Nós ainda não temos muito conhecimento sobre determinadas coisas. Nós somos bebês. Nós precisamos estar recebendo, assim como uma criança pequena, um alimento correspondente à faixa etária que nós temos. Amém? E nós começamos a beber aquele leitinho. Nós começamos a beber aquele alimento e nós começamos a nos fortalecer. E o que eu acho mais interessante no Evangelho é que a cada passo que nós damos,
A cada passo que nós damos, nós estamos crescendo no Senhor. E sabe que crescer no Senhor implica, sim, uma decisão. Você jamais seria Peter Pan, naturalmente falando. Amém? Aquele desenho que permanece na mesma faixa de idade, aquele rapazinho, né? Porque ele não quer crescer. Na vida natural, a gente cresce sem querer. A gente amadurece, vem as rugas sem querer. Não é verdade? Os cabelinhos brancos sem querer. Amém? E nós vamos crescendo, não podemos parar o tempo. Mas espiritualmente, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. E somos nós que decidimos ou não se queremos crescer ou permanecer no lugar que estamos. Isso é um motivo de muita alegria. Porque, vou voltar àquela questão, não depende da pessoa que está do nosso lado. Depende justamente de nós. Se nós queremos crescer, nós vamos crescer. Amém? E mais, Itla, quem te disse isso? Vai ali. Sabe quem me disse isso? Eu queria que você fosse em 1 Coríntios 13. Oh, glória, Jesus é bom. Glória a Deus, aleluia. Versículo 11. Quando eu era menino, bem nordestino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti. Decidi desistir. Tive uma atitude correspondente à fase que eu estou. Desisti das coisas de menino. Eita glória! O apóstolo Paulo fala ali para a igreja de Coríntios que chegou um tempo deles corresponderem, desistirem das coisas de menino. Aquela era uma igreja, se você for ler a primeira carta e a segunda, vamos ali, abre aí comigo, 1 Coríntios 3. Versículo 1. Todos abriram bem, aleluia. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele começa a falar sobre a situação que estava vivendo aquela igreja. Amém? Em meio a ciúmes, em meio a contendas, em meio às suas vontades e aos seus sentimentos. E o apóstolo Paulo disse que não podia dar algo mais sólido para aquela igreja. Eita! Amém? Porque eles não podiam suportar aquilo. E sabe que nós temos recebido um alimento muito sólido. A palavra de Deus, ela tem nos alimentado de uma forma e tem nos fornecido todos os nutrientes que nós precisamos. Amém? Na fase adulta que você e eu estamos, naturalmente falando, quem vai chegar em casa e vai tomar um copo de leite na hora do almoço? Ninguém. Não venha dizer que vai tomar, porque não vai tomar, não. Você vai comer aquele prato de arroz com feijão, misturado com a farinha, com a carne guisada, né? Um copo de suco de laranja, do lado uma saladinha, e para aqueles que gostam de pimenta, irmão Val... E você vai bater aquele prato com moderação e equilíbrio. Mas você vai ser fortalecido. Ao ponto de passar a tarde, amém? Só precisando fazer um lanchinho leve. Porque você vai vir para a igreja, né? Escutar a palavra e só depois que você vai comer. Depois ali no café com verbo. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que em cada fase da nossa vida implica um alimento certo para ela. Eu estou com o Samuel vai fazer 2 anos. Glória a Deus. E sabe que ele teve uma fase
que o leite, misericórdia. Quem já teve menino pequeno e precisou comprar leite? E eu tinha que comprar o leite, porque era o alimento dele. Mas, graças a Deus, ele foi muito rápido a comer outras coisas. E hoje em dia, a gente tem que o quê? Pensar direitinho o que ele vai comer para poder colocar diante dele todos os nutrientes que ele precisa para crescer saudável e forte. Amém? E sabe que no Senhor, com o nosso Pai, não é diferente. Diga assim, Ele é meu Pai. E Ele coloca diante de nós um banquete com todos os nutrientes que nós precisamos. E sabe que, infelizmente, a gente às vezes até a gente encontra no meio cristão, no meio evangélico da Igreja de Deus, pessoas que ainda não querem desfrutar da totalidade daquilo que Deus tem para elas. Semana passada, a Marcinha estava falando ela falou um pouco sobre a gente também desfrutar, que nós não chegamos na plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. E para isso, nós precisamos estar fortalecidos. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós comemos o nutriente certo, mais fortalecidos e amadurecidos nós ficamos. Amém? E sabe que nós precisamos receber tudo aquilo e acolher tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu queria que você abrisse ali em Tiago. Capítulo 1. No versículo 19. Sabeis essas coisas, todos abriram. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolheis com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quinta-feira passada, quantos estavam aqui quinta-feira passada? Amém? Quinta-feira nós temos, amém, nosso centro de oração. Venha para o centro de oração, amém? Tem sido uma bênção. E sabe que eu achei muito interessante. E a gente até ontem no louvor, o pastor Gel estava comentando também sobre isso. Sobre a questão do congregar. Aleluia! Sabe por quê? Todas as vezes que eu penso em congregar, eu acho que eu sempre falo aqui, todas as vezes que eu tenho oportunidade. Eu me lembro daquele versículo de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a revelação que Davi tinha. Olha o prazer que ele tinha em estar reunido com seus irmãos. Congregar, gente, é a gente estar junto em um só propósito. E sabe que um crente, verdadeiramente, um crente que ele está fora do rebanho, é um crente atrofiado. Pastor Geo comentou algo muito interessante ontem, ele falando sobre a primeira característica que um pastor ele entende que uma ovelha está doente, é quando a ovelha está afastada do rebanho. Ela está com algum problema. Sabe que crente afastado do rebanho é crente doente. E deixa eu te dizer, como membro do corpo de Cristo, quando nós não crescemos ou não nos permitirmos que a palavra de Deus seja acolhida no nosso coração e praticada na nossa vida, o perigo que nós corremos é um perigo muito grande. É um perigo de morte. Porque nós passamos a estar suscetíveis às coisas externas que acontecem ao nosso redor, às situações que se levantam, ao diabo que está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. E deixa eu te dizer, crente que não cresce no Senhor é um membro atrofiado. Você já viu uma criança que ela não, por algum problema, ela não atinge a sua idade adulta? O que acontece? Ela precisa fazer tratamento, porque ela está o quê? Doente. Ela se atrofia. Um membro atrofiado é um membro sem função. E se nós estamos aqui crescendo para um propósito, nós não podemos nos dar ao luxo de atrofiar. Por quê? Porque existe uma função específica para cada membro aqui do corpo. E sabe que quando nós pensamos em crescimento,
eu quero te dizer, mais uma vez, juntamente com outros irmãos que já chegaram aqui, para falar para você, que você não cresce sozinho. O diabo ele tem cegado o entendimento de tantos crentes. Pessoas que um dia já viveram na igreja, pessoas que receberam o conhecimento de Deus, hoje em dia estão em casa, sentados na beira da TV, e ainda pensam que estão crescendo. Mas, na verdade, eles estão atrofiados. Só não perceberam ainda. Por quê? Porque nós temos um crescimento. Claro, a gente vai crescer individualmente como ser humano, amém? Como indivíduo. Mas sabe que nós precisamos estar juntos para crescermos como igreja. E eu anotei uma coisa bem interessante. Que o corpo de Cristo, ele se expressa na reunião e não na individualidade. O corpo de Cristo, ele não vai se expressar, amém? Como um membro único, porque ele é um conjunto de membros. E como um conjunto de membros, nós precisamos crescer todos juntos. E sabe que você e eu devemos glorificar a Deus por essas séries que nós estamos recebendo. Como o pastor mesmo tem falado, é para nivelar o conhecimento. Para que todos possam crescer da mesma forma. Mas aí eu te pergunto, tá, Itla, é para a gente crescer, todo mundo junto. Mas por quê? Às vezes a gente percebe, não é aqui de forma nenhuma, amém? Mas às vezes a gente percebe, diante de determinadas situações, pessoas diferentes, têm comportamentos diferentes, sendo que a palavra é a mesma para ser praticada naquele momento. Vocês entenderam? Vocês já observaram isso em algum momento, no dia a dia da gente? Amém? Vamos ser bem claros, amém? A gente está crescendo, a gente está amadurecendo. E nós temos liberdade, como é bom. A gente tem liberdade para falar, amém? E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós vemos a diferença de uma pessoa que recebeu a palavra com mansidão e acolheu dentro dela e resolveu praticar. Diferente de outra pessoa que recebeu a mesma palavra, estava sentado do teu lado aí no banco, mas a palavra de Deus muitas vezes entrou por aqui e saiu por aqui. E não foi guardada no seu coração, quanto mais praticada. Mas diga assim comigo, não é a vontade do meu Pai. Amém? E todas as vezes, a gente consegue perceber a importância que tem no congregar, no estar junto. Sabe, na unidade mesmo. Sabe que todas as vezes que nós ouvimos sobre unidade no corpo de Cristo, nós ouvimos falar sobre poder sendo liberado. Quem já leu o livro de Atos? Quem sabe que nós hoje em dia estamos escrevendo ainda o livro de Atos? Nós estamos escrevendo a história da igreja. E sabe que se nós observarmos aquele tempo, se nós observarmos a vida daquelas pessoas, elas também tinham prazer de estar juntos. Você já imaginou, no dia do Pentecostes, se aquelas 120 pessoas, se uma não tivesse permanecido ali naquele dia, ela teria perdido de receber o poder mais poderoso, olha que redundância, mais maravilhoso, que era o batismo no Espírito. Mas a Bíblia fala que todos perseveraram unânimes no templo. Todos estavam lá no mesmo propósito. Todos estavam lá na expectativa de receber algo. Todos estavam juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. E sabe que isso me desperta e te desperta para a gente vir para a igreja com uma atitude, no mínimo, semelhante. Vamos lá comigo? Abre lá em Atos. Certa vez alguém me perguntou, por que você gosta tanto de ir para a igreja?
Sabe o pastor falando aquele negócio do peixe quinta-feira? Caramba! Que a gente não é peixe, a gente é ovelha. Como é que a gente pode dizer que a gente se sente um peixe fora d'água diante da presença do Senhor? Palavras do pastor. Como é que a gente consegue ter prazer num shopping? Como é que a gente consegue ter prazer em determinadas atividades que são muito boas? Mas, sabe, gente, em nome de Jesus, não é culpa, não é condenação para ninguém. Mas é um despertar. Deus está nos despertando com um amor tão grande esses últimos dias, nos chamando mesmo para a gente crescer em todas as áreas. Então, como é que a gente não tem prazer e alegria em vir para a casa do Senhor? Como é que a gente não tem prazer em acordar no domingo? Sair da nossa cama quando nosso corpo precisa ficar lá. Mas a gente sabe que existe um propósito maior. Que a gente precisa se enquadrar nesse propósito, porque não é Deus que se enquadra no nosso propósito. Que a gente precisa se alinhar na vontade. E a gente não vai fazer isso sozinho em casa. Porque por mais palavras que a gente receba, lendo a Bíblia no nosso quarto, por mais que o Senhor fale com a gente de frente de um vídeo ou de uma televisão, jamais é a mesma coisa. Da gente estar presente, junto com o nosso irmão, desfrutando de uma unção coletiva, desfrutando do ensino, da exortação, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós. Como é que a gente não vai ter prazer? Se o prazer não está existindo, é porque tem coisa errada dentro de nós. É o que eu sempre falo, não existe culto ruim. Existem formas erradas da gente estar vindo para o culto. Às vezes a gente vem para o culto sem vontade de adorar. Às vezes eu estou falando, amém, gente? Não é com ninguém aqui, não. Mas pode acontecer. Sabe? A gente deve vir para o culto com fome e sede de Deus. Mas o que acontece? Às vezes não tem expectativa. Aí a gente coloca a responsabilidade do nosso crescimento na vida do ministro que está ministrando aqui em cima. E a gente espera receber uma palavra de Deus, mas a gente não faz nada para isso. Isso, a gente sai muitas vezes da forma como a gente entrou. E ainda culpamos a igreja que estamos. E dizemos ainda, olha gente, é figurativo em nome de Jesus, viu minha gente? Ninguém fala isso aqui não. Mas muitas vezes existem pessoas que dizem mesmo, o ministro hoje não estava ungido, né? Olha. O louvor hoje não foi muito bom. Vocês viram como eles erraram hoje? Aí eu te pergunto, como foi que você viu que a gente errou? No mínimo, você estava de olho aberto. No mínimo, você se esqueceu de adorar. No mínimo, você colocou a responsabilidade do teu culto nas costas de outra pessoa. Aí, quando chega o dia mau, você vai expressar aquilo que você está vivendo. E ao invés de você desfrutar um crescimento, você vai estar desfrutando um atrofiamento. Misericórdia. E deve haver consciência do que é congregar na nossa vida. Entranhado lá dentro. Para a gente nunca mais cogitar em ficar em casa. Deixa eu te dizer, não é pecado você ficar em casa. Eu já fiquei em casa. Eu já precisei ficar em casa. Por vários motivos. Mas sabe que o erro está quando a gente fica em casa deliberadamente. Quando a gente para, não, eu não vou hoje, porque, gente, isso é muito sério. Todas as vezes que nós deixamos de congregar, nós estamos demonstrando uma atitude arrogante da nossa parte.
Sabe por quê? Porque a gente está dizendo que a gente é capaz de crescer sem os membros, sem o resto do corpo de Cristo. A gente está dizendo para Deus inconscientemente que, olha, eu não preciso dos meus irmãos para crescer não, Pai. Eu posso crescer sozinho. Isso é uma viagem muito louca. Porque a palavra de Deus fala que o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado. Plantado na casa do Senhor. Não é plantado sentado na TV, olhando o Globo Esporte. Enquanto teus irmãos estão aqui, ó, orando, louvando. Deixa eu te dizer, quem perde é você. E sou eu. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma vez ela está sendo ministrada, ela está alcançando os corações das pessoas aqui. Amém? Mas, Ítala, tá pesado, porque eu vou ficar em casa. E aí, eu não vou ser alcançada, não. Deixa eu te dizer que Deus conhece teu coração. Se você ficou em casa ou não pôde congregar por N motivos, Deus sabe do teu coração. E para Deus não existe barreira de tempo, lugar, espaço. E Ele também pode te alcançar em casa, amém? Mas aqui a gente está falando, repita assim comigo, estamos falando de congregar. Amém? A falta ela pode ocorrer um dia ou outro. Mas continuamente a gente precisa analisar. E sabe uma coisa que eu sempre falo, e eu falo para mim, eu faço isso na minha oração. As coisas, muitas vezes elas acontecem de uma forma muito sutil. E nós, quem trabalha aqui na igreja, se eu for pedir para levantar a mão, acho que a maioria vai levantar. E sabe que escala é uma bênção. Você concorda com isso? Se não existisse escala, imagine como seria, não teria ordem. Amém? Escala é uma bênção. Mas a gente não vem para o culto para cumprir uma escala. A gente vem para o culto com o entendimento que nós somos um membro. Eu não venho para o culto e deixo o meu pé em casa. Eu preciso de todo o meu corpo. Jesus, ele não depende de você, nem de mim. Amém? Nós é que dependemos dele. No sentido de dependência. Mas como corpo, ele precisa dos seus membros, todos, trabalhando em comum acordo. Quando um está com dificuldade, o que acontece com os outros? O corpo não sai do canto. Eu estou com uma unha inflamada aqui que ontem, rapaz, latejou. E trouxe o quê? Dor para o meu braço. Estava doendo até o meu mindinho. A unha é essa, estava doendo esse aqui. E a gente começa a ter dificuldade de trabalhar. A gente já não quer mais nem dar banho em Samuel, né? Robson, dá banho aí que está doendo minha mão, meu Deus. Começa a ter dificuldade. No corpo de Cristo não é diferente não, gente. Você precisa estar inteiro. Aí o diabo coloca um engano na mente das pessoas. Diga assim comigo, isso é crescimento. Congregar traz crescimento. Aí o diabo coloca na mente das pessoas um engano dizendo assim, olha, mas Deus estaria com... A Bíblia fala que Deus está comigo por onde eu for até a consumação dos séculos. A Bíblia fala que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. E verdadeiramente, diga assim, a Bíblia fala isso. Mas a questão não é o lugar. Fala aí, repete aí. A questão não é o lugar. Amém? A questão é a comunhão do corpo. Porque a gente podia se reunir em vários lugares. Se não fosse aqui, podia ser até num estádio de futebol. Mas a questão é a consciência da comunhão do corpo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, você é importante. Olhe para outra pessoa e diga assim, eu não quero que você fique para trás. Amém. Atos 5.
Atos 5, versículo 42. Um versículo muito conhecido da gente. Você já abriu em Atos 5? Aproveita e abre ali em Atos 2. Deixa já marcado. Atos 2, 42. Atos 5. Todos os dias no templo, diga assim, todos os dias no templo. Para aí. Todos os dias. Isso me diz o quê? Que existia uma rotina, amém? Existia uma prática constante, existia uma consciência que fazia com que a igreja primitiva todos os dias estivessem ali no templo. Aí você pode se perguntar, mas o templo era outro. As atividades daquele povo era outra. Hoje, as coisas estão muito corridas. O dia a dia, muitas vezes é sufocante. Aí eu te pergunto, e tu quer ficar fora da presença? Porque, com certeza, aquele povo, eles tinham atividades para fazer. Eles não eram desocupados. Deus, ele chama desocupados. Ele chama pessoas que têm um propósito. E que estão envolvidas. Imagine, Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles não estavam desocupados não, gente. Eles estavam trabalhando. E Deus sabia, Jesus sabia o que eles estavam fazendo. E mesmo assim, eles foram chamados para serem pregadores e pescadores de homens. Aí, no meio disso tudo, no dia a dia que a gente tem, a gente não consegue achar um minuto. A gente não consegue tirar uma noite. Hoje em dia, a gente está com um culto quinta, domingo de manhã e domingo à noite, oficialmente, né? Agora nós temos os nossos encontros jovens, né? Vamos ter algumas atividades esse mês, como a gincana. Grupo vermelho e grupo verde. Se você quer participar, procure Dani e Eveline. Aí o que acontece? Faço logo a propaganda. O que acontece? E a gente não consegue vir domingo de manhã para a igreja. A gente não consegue vir na quinta-feira. Ainda bem que ninguém faz isso, né? Diz que está todo mundo assim feliz olhando para mim. Não está falando comigo. Glória a Deus que eu não estou falando. Sabe por quê, gente? Mas isso é uma vacina. Porque todos os dias nós seremos tentados a ficar em casa. E cabe a nós decidirmos. Gente, isso implica vida ou morte. Isso implica uma responsabilidade nas nossas mãos da vida de outras pessoas. E eu vou voltar a dizer, a gente não pode se dar ao luxo de não crescermos. Aí no capítulo 2, eles continuam falando o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente conhece muito bem esse versículo, né? Esse texto. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Estou indo rápido, né, gente? Em cada alma havia temor. Eles faziam prodígios, maravilha. Olha que igreja poderosa. Sabia que ainda tem crente que pensa assim, se eu fosse daquele tempo. Se eu tivesse visto Jesus. Se eu fosse um daqueles 12 discípulos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Que tempo você está vivendo e eu estou vivendo? Se não o tempo de Deus para a nossa vida. Que tipo de discípulo a gente tem sido? A gente acha a história da igreja primitiva muito linda. Mas deixa eu te dizer. Nós estamos escrevendo a nossa história. E nós precisamos ver que tipo de história a gente está escrevendo. Aí ele continua. Versículo 46. Às vezes eles perseveravam unânime no templo. Não era às vezes, não. Não era quando queria, não. Não era quando estava bem animado, porque tem dia que a pessoa não está afim. Não, né? Era?
diariamente. Diariamente. Dia sim e o outro também. Dia de culto e o outro também. Dia de escola dominical e dia de culto de celebração. Olha, deixa eu te dizer, uma vez me disseram que eu era beata de igreja. Eu tô nem aí. Eu prefiro ser beata de igreja do que estar fria sentada no sofá. Parece barata, até barata já me chamaram. Parece barata de igreja. Gente, eu prefiro ser barata de igreja. E estar aqui recebendo o Senhor. E estar fazendo algo com que eu recebo. Do que a gente estar na frente de uma TV. Dia de culto não é dia de ficar em casa. Você e eu temos uma responsabilidade. E é no congregar que você também desempenha essa tua função. Olha que revelação, vou te dar. É no congregar que você lava os pés dos teus irmãos. É no congregar que você tem uma maior oportunidade de servir. De prestar de exercer o teu ministério. O teu serviço. Como membro do corpo de Cristo. Vamos ali comigo? Vamos embora. Aleluia. João 13. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer de todo jeito. Quem quer... Agora só vai responder se você tiver fé. Amém? Está preparado? Enquanto você abre, você responde. Quem quer ser barata de igreja? Então vamos mudar a pergunta, né? Quem já é barata de igreja? Você tem prazer, dia de domingo, se reunir com a tua família de sangue? E comer aquele almoço gostoso, e ter aquele bate-papo, não é bom quando a gente está na nossa família, né? Por que quando acaba o culto, você quer ir embora tão rápido para casa? Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que a gente faz tem, ou deveria ter, ou deveria ser para a glória de Deus, não é verdade? Tudo aquilo que nós fazemos, todos os momentos que nós passamos juntos, é a oportunidade de Deus de edificação. Às vezes a gente tem uma visão limitada do culto ao Senhor e do serviço ao Senhor na nossa escala. Aí eu vou voltar à questão de escala. Pensa que eu tinha esquecido, né? O Senhor me lembrou. A gente não vem para cumprir uma escala apenas. A escala é uma responsabilidade, mas a gente vem para a igreja porque a gente ama ao Senhor. E porque a gente entende que, como membro do corpo de Cristo, a gente ama o nosso irmão e a gente não pode deixar ele sozinho nessa. E sabe que é uma coisa, essa é uma oração que eu faço. Eu digo ao Senhor, Pai, eu não quero ir para a igreja simplesmente para cumprir uma escala, porque eu não quero fazer algo automático para o Senhor. Eu quero ter prazer. Deve existir um prazer na nossa vida para isso. Por isso, quando terminam os cultos, fica tranquilo. Eu sei que às vezes a gente tem atividades que a gente precisa sair mais cedo, sem problema. Mas sabe, por que não olhar o fim do culto como uma continuação dele? Como uma oportunidade de Deus, a gente estar aqui servindo ao nosso irmão. Quantas vezes entra pessoas nessa porta que às vezes estão passando um problema e só estão precisando de um abraço. Aí às vezes já chega na hora do culto, o culto está rolando, tudo bem. Quando termina o culto, cadê o agente de milagre da igreja? Foram tudo para casa. Diga assim, misericórdia. Você é aquele agente que naquele momento você vai ser um canal de Deus para a vida daquela pessoa. Diga assim, isso é crescimento. João 13. Todo mundo sabe, né? Essa história. Todo mundo já leu, já ouviu.
Quando Jesus, depois da ceia, ele resolve lavar os pés dos discípulos. Amém? E ele foi lavar os pés de Pedro. O que foi que Pedro falou? Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavais os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não sabeis, compreendereis depois. Aí Pedro disse: nunca me lavará os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí eu queria que você pulasse para o versículo 13. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A gente sabe que naquele tempo existia uma tradição, amém? Existia um porquê. As pessoas, quando chegavam em determinados lugares, lavavam seus pés, porque eles andavam longas distâncias a pé e chegavam com os pés empoeirados, né? Não tinha mesa naquela época, eles sentavam no chão. Imagine, pé empoeirado, sujo, o que acontecia? Fedia. Então era preciso ser lavado. E Jesus deu uma lição de humildade, lavando os pés daqueles discípulos, e disse: olha, eu que sou o Senhor de vocês, eu estou fazendo isso para ensinar vocês a fazer a mesma coisa. Como é que eu posso lavar os pés do meu irmão se eu não tenho nem comunhão com ele? Se eu não sei nem como ele se chama? Se eu não tenho nem interesse? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente chega perto de você, eu vou falar de mim em nome de toda a liderança. Eita, que responsabilidade. Como o pastor sempre fala, e a gente chega, senti tua falta. Não é porque a gente quer... Claro, é muito bom ver as cadeiras cheias. E vamos encher mesmo essas cadeiras. Mas o nosso interesse, e o interesse que deve existir no nosso coração, é pela tua e pela minha vida. Eu preciso me interessar por você. Diga assim comigo, isso é crescimento. Vocês se lembram da definição de crescimento que eu li? Que crescimento era você crescer no amor a Deus e ao próximo. E porque você cresceu, você começa o quê? A ter atitudes semelhantes à de Jesus. Meu irmão, essa pessoa que está do teu lado é uma pessoa que Deus escolheu para ser um instrumento. Eita, já tem gente se alegrando aqui, para ser um instrumento de Deus para a tua vida. E todas as vezes que eu e você nos negamos a ter comunhão com essa pessoa, nós estamos impedindo, muitas vezes, o agir de Deus através dessa pessoa para a nossa vida. Aí nos colocamos numa posição: Senhor, nada acontece. Silêncio. Marcos 10, 45. Diga assim comigo: é muito bom congregar. Sabe por que Deus está falando isso tão intensamente nesses últimos dias para nós? Porque Ele não quer que a gente perca nada. Marcos 10, 45, não foi? 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha aqui para mim, diga assim comigo. Servir ao Senhor proporciona crescimento na minha vida. Não existe ministério de banco no corpo de Cristo. Deixa eu te dizer, não existe cadeira cativa dentro da igreja. Nós chegamos dentro de uma igreja e podemos até levar algum tempo sem trabalhar, amém? Estamos nos aperfeiçoando, estamos ali nos ambientando. Mas deixa eu te dizer, Jesus te chamou para trabalhar. A serviço. No trabalhar, você e eu vamos ter oportunidades assim, de crescer. Você vai ter a oportunidade de amar o seu irmão.
Você vai ter a oportunidade de exercer domínio próprio. Você vai ter a oportunidade de crescer na graça. O Senhor fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crente que não trabalha é crente que não cresce. É crente que fica atrofiado. É crente que não tem resistência. Gente, o melhor lugar de se trabalhar é dentro da igreja. Você está entre irmãos. O que acontece ali mesmo fica. O irmão é a tua lixa. Ferro com ferro se afia. Né? A multiforme graça de Deus está presente. Diversidade de dons e talentos. Cada um com seu jeito. Mas sendo transformado de glória em glória. Personalidades diferentes, modo de falar diferente, jeito diferente. Mas todos convergindo para o mesmo propósito. Todos crescendo e buscando do Senhor esse crescimento. E ainda tem gente que acha dificuldade em trabalhar na igreja. Gente, difícil é trabalhar no mundo. Onde as pessoas elas são egoístas, onde as pessoas elas não conhecem a Deus, onde as pessoas elas vão passar por cima de você como um trator, porque elas não estão nem aí para o que você quer, acha, pensa ou deseja. Mas na igreja do Senhor é diferente. Antes nós éramos assim, hoje em dia nós somos nova criatura. Aí eu vou logo dizer a você, não existe crente Melissa dentro da igreja. Melissa, não é Melissa não? Que a gente toca e se fecha aquela plantinha. Val, diz aí, Val. Malissa. Ah. Meu ponto aqui falou que é malícia. Aí eu vou voltar de novo. Que horas são? Meu Deus. Não, pastor. Não, pode não, meu. Tem hora decência, rapaz. Criança. Crente infantil. Anos de evangelho. Mas não saiu da primeira etapa. A palavra está sendo pregada. Mas ela não está sendo acolhida. O irmão não pode nem encostar em você. Tá logo aquele, né? O irmão já... Você já se fez. Tá vendo? Fulaninho não olhou para mim. Fulaninho fez aniversário e nem me chamou. Deixa eu te dizer, isso é uma coisa do inferno. Para provocar divisão dentro da igreja. Crente maduro não age assim, não. Crente maduro desiste das coisas de menino. Isso é coisa de menino. Meu irmão se alegra, a gente se alegra com a alegria do irmão. A gente se alegra com a felicidade do irmão, com a bênção que o irmão recebeu. A gente não fica fechado no nosso mundinho e os outros aqui, ó. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse fechado no seu mundinho, você hoje nem estava aqui. Aí ele fala na palavra de Deus, olha, aquele que quer ser servido, sirva primeiro. Falou para aqueles 2 discípulos que estavam ali na disputa. Vou ficar onde? Na direita ou na esquerda no Senhor? Eita! Crente, sabe quem é esse? Ô, minha gente. Crente imaturo. É crente que vive disputando posição. É como o pastor fala, deixa eu dizer. A gente está tudo sentado aqui na frente, mas ninguém é melhor do que ninguém, não. O teu líder está numa posição um pouco mais elevada, vamos dizer assim, mas é por causa de uma responsabilidade. Ele não é melhor que você, não. E quando a gente entende esse princípio, que melhor é servir do que ser servido, que se você quer ser servido, você primeiro sirva. Gente, a igreja cresce de uma forma sadia. Nesses últimos tempos, Deus ele tem procurado tratar coisas, tirar carrapicho mesmo das ovelhas dele. Por quê? Ah, foi Deus que colocou carrapicho? Não.
Foi as ovelhas que não quiseram ser tratadas. Ah, eu só recebo aquela palavra. Fulaninho está pregando. E graças a Deus, ó, eu já passei em outras igrejas e eu louvo a Deus. Eu estava pensando justamente isso esses dias. Disse, rapaz, como a nossa igreja é uma igreja abençoada. A gente tem crescido e vai crescer muito mais. Mas, sabe, eu já vi tanta coisa de ficar assim. Como assim? Que princípio é esse? Bíblico não é. Crentes que não falam com o irmão porque o irmão não falou com ele. Ficam com raiva porque fulaninho foi para a escala e você não foi. Porque fulaninho está pregando e você não está. Aí as coisas não acontecem na vida e acha ruim. A culpa é de quem? Minha? Sua? De Deus? E onde fica a nossa responsabilidade? Porque Paulo disse que ele decidiu, foi uma decisão. Ele, diante de tudo aquilo que ele já tinha aprendido, ele o quê? Decidiu praticar aquilo que ele já tinha alcançado. Imagine diante de tudo que a gente tem aprendido, a gente recebeu nas últimas séries sobre fé, sobre clamor, sobre tantas coisas, sobre liberalidade. Que série poderosa a gente fechou agora. Aí Deus nos chama para a gente andar de acordo com aquilo que a gente já recebeu. Recebeu sobre liberalidade? Cresce na liberalidade. Recebeu sobre fé? Cresce. Estuda a palavra. Ora com relação a isso. Busca o crescimento. O diabo ele tem enganado pessoas com o pensamento de dizer assim, eu estou bom assim, não preciso crescer não. Eu já tenho chegado a um nível, já exerço fé num nível. Mas para que eu vou crescer? Tá bom onde eu estou. Ideia do inferno. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele quer que todos os homens se salvem, mas não ficam na salvação. Mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é só a salvação. A gente precisa conhecer o todo e praticar. Essa foi só uma introdução dos dias que virão por aí. E eu convido você a orar por essa série. E especificadamente orar pela tua vida. Pede ao Senhor, qual é a área da tua vida que você precisa crescer? Sabe, pede ao Espírito Santo para você identificar. Ele vai te mostrar. Eu sei das áreas que eu preciso crescer. Pega a palavra, medita na palavra nessas áreas. Sabe, coloque em prática. Não é só você ficar lendo, não. A palavra por si só, você lê. Não, medita. E pratica. Pratica. O homem que não pratica a palavra, a gente viu em Tiago, é semelhante àquela pessoa que chega no espelho e quando sai logo se esquece daquilo que viu. Pratica a palavra. E vem para a casa do Senhor. Desejando receber aquilo que Deus tem para você e desejando muito mais dar aquilo que Deus colocar dentro de você para você entregar para outras pessoas. Amém, gente?